Seja bem-vindo ao Enad Experience, o seu guia rápido, direto e sem enrolação para mandar bem no Enad. Aqui, estudar a experiência, não obrigação. Hoje, a gente vai mergulhar em alguns textos acadêmicos sobre o neopentecostalismo aqui no Brasil. A ideia é, tirar os pontos principais desses artigos. Eles trazem visões da psicanálise, sociologia, política, para a gente atualizar o conhecimento pensando no Enad. Exato. Vamos tentar entender as características centrais desse fenômeno religioso, né? E como ele é lido por diferentes teorias, qual o impacto dele hoje no Brasil, tudo com base nesses materiais que a gente tem. Ok, então para começar, o que define o neopentecostalismo segundo essas fontes? Elas colocam como a terceira onda do pentecostalismo brasileiro, né? Que ganhou força ali nos anos 70, 80. Isso. Citam igrejas como a Universal do Reino de Deus, a Internacional da Graça. São as mais conhecidas, talvez, dessa fase. E mencionam dados do IBGE que mostram um crescimento, assim, bem expressivo, certo? Sim, um crescimento muito marcante. E o que diferencia essa onda das anteriores? Os textos apontam algumas coisas, sabe? Primeiro, a tal da teologia da prosperidade. Ah, sim. Aquela ideia de que o fiel tem o direito, quase uma garantia, de ter uma vida boa materialmente, como sinal da bênção de Deus. Exatamente isso. E junto vem a teologia do domínio, que é muito focada numa luta espiritual, sabe? O diabo como origem dos problemas e a fé como arma nessa batalha. Interessante. E tem mais características? Tem sim. Apontam também uma flexibilização maior de costumes, coisas que antes eram vistas como mundanas, né? E o uso muito forte da mídia, rádio, TV, internet, além de uma organização que lembra muito uma empresa, uma estrutura bem empresarial mesmo. Entendi. E alguns textos usam a psicanálise para tentar entender o apelo disso tudo, né? Pois é. Falam de uma função terapêutica. Como essas igrejas oferecem um tipo de conforto, um sentido para a vida, prometem cura, lidam com o sofrimento, com aquele desamparo fundamental que o Freud falava, sabe? O desamparo humano básico. Isso. E algumas análises vão até mais fundo, usando conceitos como de sedução generalizada do Laplanche para pensar a força dessas mensagens divinas, que são meio enigmáticas, né? Como assim? Sedução generalizada. É a ideia de que a relação com o outro primordial e depois com Deus envolve mensagens que a gente não decifra totalmente, mas que nos marcam. Aí se discute como o neopentecostalismo pode oferecer respostas prontas, um jeito de lidar com o sofrimento que, para esses autores, poderia ter a ver com uma dinâmica meio masoquista, buscar a segurança se submetendo a algo maior. Complexo isso. E falam também do êxtase, da possessão. Sim, essas experiências são vistas por essa ótica também, como formas de lidar com angústias, de sentir essa conexão direta. Ok, saindo um pouco do indivíduo, como os textos colocam o fenômeno na sociedade brasileira? Qual o contexto? Olha, eles conectam muito com o nosso tempo, com a tal hipermodernidade. Um tempo de muito individualismo, né? Foco no consumo, crise das instituições tradicionais, família, até religiões mais estabelecidas. E o perfil de quem adere? Apontam muito para as camadas populares, os chamados batalhadores, gente que busca não só um alívio espiritual, mas também uma forma de subir na vida, de ter reconhecimento, sabe? Faz sentido. E no contexto específico do Brasil? Aí entra a discussão da modernidade periférica, ou seja, como a modernidade acontece aqui, com as nossas desigualdades históricas, acesso limitado a direitos e tal. E as igrejas entram como? Como redes de apoio importantes, muitas vezes, dão uma resposta para esse sentimento de desamparo social. Só que os textos também apontam para um ethos mais privatista. Privatista como? No sentido de que a solução para os problemas é vista como individual, sabe? Baseada na fé e no esforço da pessoa para prosperar. Isso, segundo as análises, pode criar uma tensão com a ideia de um Estado laico, com a busca por direitos coletivos. Entendi. E mencionam também a questão da guerra espiritual contra outras religiões. Sim, isso aparece bastante, principalmente contra as religiões afro-brasileiras. Discursos de demonização, às vezes até ataques a terreiros. É um ponto bem crítico que os artigos levantam. Pesado. E sobre a dinâmica interna das igrejas, o que mais se destaca nos materiais? O papel do dinheiro é bem central, né? O dízimo, as ofertas, muitas vezes não são só um dever, mas uma prova de fé,
um investimento para receber a prosperidade. Aquela lógica do dar para receber. Aquele versículo de Malaquias, né? Frequentemente usado para justificar isso. Exatamente. E a figura do líder religioso? Geralmente é um modelo de sucesso, de alguém que venceu na vida pela fé, o ideal a ser seguido. E a experiência direta, cura, exorcismo. Fundamental. É a prova viva, né? A prova de que Deus está agindo, de que o mal está sendo derrotado, o falar em línguas, a glossolalia, também entra aí. Tudo isso reforça a crença na vitória contra o demônio, que é uma figura muito presente. E a relação entre o sagrado e o profano muda também. Muda bastante em relação ao pentecostalismo mais antigo. Tem menos aquela coisa do ascetismo, de evitar tudo que é do mundo, usar uma roupa da moda, ter bens de consumo. Isso pode ser visto não como pecado, mas como sinal da bênção de Deus. Interessante essa ressignificação. Bom, para a gente ir fechando, os textos deixam umas perguntas no ar, né? Já que é um movimento recente e dinâmico, que rumos isso pode tomar? Exato. Como que essas teologias, essas práticas podem evoluir? Será que o foco vai continuar tanto nos milagres, na batalha espiritual, ou pode surgir uma busca por mais racionalidade, uma teologia mais elaborada? E a relação com a política, com a mídia, que já é tão forte, como isso vai se desenvolver? São perguntas em aberto mesmo, e são essenciais para a gente continuar acompanhando as mudanças religiosas e sociais no Brasil. Refletir sobre isso, com base nessas análises, é justamente o tipo de pensamento crítico que uma prova como a ENAD quer avaliar, né? Com certeza. Ótima reflexão. Encerramos mais um episódio do ENAD Experience. Continue sua jornada de estudos com disciplina e propósito. Até breve!